Olá, como vão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Praticando o Amor. Nesse canal nós falamos a respeito do amor de Deus para conosco, do nosso amor para com o nosso próximo e do amor que nós precisamos nutrir por nós mesmos. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Hélio Correia. É um prazer recebê-la aqui. E se você ainda não faz parte aqui do canal, clique aí no inscrever-se, clique também no sininho das notificações, deixe o seu like, isso fortalece o canal e ajuda muitíssimo. E compartilhe também com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam deste tipo de conteúdo, né? Do conteúdo amor, sobretudo o amor ao próximo. Beleza? Então, pessoal, sem delongas, vamos lá. Hoje eu escolhi um texto curtinho, para ler aqui com vocês e a gente pensar, a gente conversar um pouco a respeito. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 e 22. Curtinho, rapidinho e direto ao ponto. Fala assim, 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Apenas isso. Apenas isso. Dá a impressão, quando eu falo apenas isso, que é tão pouca coisa, né? As palavras são poucas. Mas o conteúdo é absurdamente grande, porque a gente precisa trazer isso, pessoal, para a nossa vida. Então vamos conversar aqui um pouquinho, vamos pensar aqui um pouquinho a respeito disso, né? Vamos aqui pensar o seguinte, examinai tudo. Tudo. Paulo não faz distinção aqui daquilo que nós devemos ou não devemos examinar. Ele fala examinai tudo. Então, se você sente vontade, tem aquela necessidade de examinar alguma coisa, de conhecer alguma coisa, de se inteirar de alguma coisa, não se sinta tolhido de fazer isso. Faça. Faça. Você é o dono da sua vida. Deus nos concede o livre arbítrio, a livre escolha. Nós temos possibilidade de escolher o que nós queremos fazer da nossa vida. Isso nada tem a ver com a soberania e a presciência de Deus, a onipotência de Deus. Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Portanto, ele sabe muito bem, antes de eu escolher qualquer coisa, o que eu vou escolher. Agora, a opção de escolha me é dada. Agora, não que Deus não saiba, ele sabe muito bem que tipo de escolha eu vou fazer para a minha vida, que tipo de escolha você vai fazer para a sua vida. Agora, ele não nos obriga a nada, ele nos orienta. Assim como eu faço com as minhas filhas, eu falo, olha, melhor caminho é esse aqui. Mas a escolha, eu sempre falo, é delas. Eu sou adepto da liberdade. Então, vocês jamais me verão aqui no canal ou aonde quer que seja, obrigando qualquer pessoa a fazer o que quer que seja. Eu sou adepto da liberdade. E assim como Deus é adepto da liberdade, por isso ele nos propõe, né, nos permite o livre-arbítrio, eu também vou nessa linha, lógico, né? Então, o que Paulo fala aqui, examinai tudo, mas depois ele fala, retende o bem. Porque, pessoal, em todas as coisas sempre vai haver o lado positivo e o lado negativo. Nós vivemos numa dualidade. Todo o tempo nós somos bombardeados com coisas boas e com coisas más. Isso é a nossa vida aqui. Enquanto nós estivermos aqui, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isso quer dizer que quando Jesus andou aqui como homem, ele só teve problemas? Claro que não, Jesus teve alegrias, momentos felizes. Participou lá do casamento, onde ele fez o primeiro milagre, né? Transformou a água em vinho, e vinho de boa qualidade, tanto é que no final da festa, quando beberam o vinho, o mestre de cerimônia falou para o noivo, você é esperto, hein? Deixou o melhor para o final. Mas não é, ele tinha servido o que ele tinha de melhor, só que o que Jesus transformou era infinitamente melhor.
Portanto, Jesus viveu aqui momentos de alegrias e momentos de angústias, de tristeza. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Quem não se lembra dessa passagem bíblica? Quem não se lembra de Jesus suando, transpirando sangue? Tremenda a angústia que ele sentia naquele momento, porque ele estava ali carregando o peso de toda a humanidade nas costas, o pecado de toda a humanidade nas costas, o meu e o seu pecado também. E assim é a nossa vida. Nós passamos por momentos bons e por momentos menos bons, ou por momentos maus, se você preferir. E nós temos possibilidade de conhecer o que nós quisermos conhecer. Essa é a orientação de Paulo. Isso é o que nos permite Deus, através do livre-arbítrio. E o que Paulo orienta é: retende o bem. Porque em todo lugar, em qualquer ensinamento, sempre vai haver coisas boas. Então, é isso que eu quero entre aspas, né? Que eu desejo que você pense, que você reflita, que em todos os lugares, em todos os ensinamentos, sempre haverão coisas boas, ok? Depois, o versículo 22, ele fala o seguinte: abstende-vos de toda a aparência do mal. Agora, é lógico, se eu vou fazer alguma coisa que, se alguma pessoa me vê fazendo, vai imaginar o oposto daquilo que eu estou pensando, ou vai imaginar uma coisa ruim a meu respeito, é bom que eu me abstenha daquilo. E isso é o que Paulo fala: abstende-se de toda a aparência do mal. É como diz aquele ditado: a mulher do governador, ela não tem que ser honesta, ela tem que parecer honesta. Porque muitas vezes ser e não parecer é a aparência do mal. Veja que muitas vezes nessa vida aqui é complicado a gente fazer a coisa certa, porque a gente apenas não precisa fazer a coisa certa, mas a gente tem que, para as outras pessoas, parecer que nós estamos fazendo aquilo que é o certo, né? Então, assim, para que não haja nenhum tipo de constrangimento com qualquer pessoa em relação a mim, em relação a você, a gente precisa sempre pensar na questão da aparência. E sempre procurar, pessoal, falar coisas boas, coisas agradáveis, coisas que nos elevem o pensamento, sabe? O próprio apóstolo Paulo, que, para quem não sabe, Paulo e Moisés são os meus heróis bíblicos, eu digo que eu me miro no exemplo de Moisés e de Paulo, que para mim são duas figuras assim absolutamente fantásticas. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, né, na carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, ele fala o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que aprendestes, o que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Mas eu quero me ater ao 8, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa ou a gente fala coisas negativas. Então, o que Paulo está nos orientando aqui, muita gente poderia falar, né, a lei da atração, nada contra. Ao contrário, até a favor. Porque a gente mentaliza coisas positivas, a gente pensa coisas positivas e a gente atrai coisas positivas. O que Paulo está falando aqui, Filipenses 4:8, é basicamente isso. Se há alguma virtude, se há alguma de boa fama, se há algo positivo, se há algo... pensai nisso. Beleza. Ou seja, o contrário, não faça. O contrário, não faça. Não faça o que não é de boa fama, não faça o que não é bom, não faça o que não é honesto, não faça o que não é amável.
E não pense também nisso, né? Muitas vezes a gente escuta histórias aí, eu conheço, por exemplo, uma história, agora me veio na cabeça aqui, de que num mosteiro, há anos, há séculos atrás, né, uma pessoa, né, um jovenzinho ainda, foi recebido no mosteiro e falaram para ele o seguinte, falou, ó, você tem que ficar aqui e durante 10 anos você não pode falar nada. Daqui a 10 anos virá aqui um monge, um superior, e você terá a oportunidade de falar 2 palavras, apenas 2 palavras. E aí ele aceitou porque ele queria ser um monge, ele queria ser uma pessoa com espírito elevado, por assim dizer, e ele resolveu ficar ali e ficou. E passaram-se 10 anos, e no final de 10 anos, quando chegou o momento dele falar 2 palavras que deram oportunidade para ele, ele falou, comida ruim. E aí o superior falou, ok. E aí passaram-se mais 10 anos e ele ali e tal, sem falar absolutamente nada. Depois, no final dos segundos 10 anos, portanto 20 anos depois, deram oportunidade para ele falar mais 2 palavras e ele falou, cama dura. E aí o superior falou, ok. E aí ele continuou lá e passaram-se mais 10 anos. E aí no final da terceira década, portanto 30 anos depois, deram oportunidade para ele falar. E ele falou, eu desisto. E ele saiu do mosteiro porque ele só via coisas negativas. E aí ele já não era mais nenhuma criança, né? Já tinha passado 30 anos lá, então um superior o chamou e falou, escuta, mas você agora você pode falar comigo normalmente e tal, e você só consegue ver coisas ruins. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você uma semana observando todas as coisas aqui, e no final de uma semana você vai vir procurar aqui e você vai me falar 5 coisas boas que você viu. E aí ele falou, ok, beleza então. E aí ele continuou lá por mais uma semana, e no final de uma semana aquele líder o chamou e falou, bom, agora é a hora H. Diga aí pra mim o que você observou. 5 coisas boas nessa semana. E ele pensou e falou, não vi nada de bom. Nada. Eu realmente não quero ficar, eu desisto. Nada há de bom aqui. E aí, aquele monge superior, né, ele falou, será que você não viu o sol nascer? Será que você não viu as nuvens no céu? Será que você não sentiu a brisa? Será que você não sentiu o vento? Será que você não se alimentou? Será que você não dormiu? Será que você não abriu os olhos e não enxergou? Será que você não foi ao banheiro fazer suas necessidades fisiológicas? Será que você não viu absolutamente nada de bom realmente em uma semana aqui? Então o problema, meu jovem, está em você. E ele realmente saiu do mosteiro. O que eu quero falar, pessoal? O que eu quero trazer à sua mente com essa historinha? É o seguinte, existem inúmeras coisas boas diante de nós. E quantas vezes nós não enxergamos porque nós só temos olhar para as coisas negativas? Porque muitas vezes a gente deixa o nosso eu, o nosso ego se insuflar de tal forma que a gente não consegue perceber as coisas maravilhosas que estão ao nosso redor todo o tempo todo. Então, o que eu proponho é que nós façamos assim como o apóstolo Paulo sugere ali na carta dele. Examinemos todas as coisas e retenhamos aquilo que é bom. E vamos nos policiar para que nós não aparentemos, né, ou que nós não tenhamos a aparência do mal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido que você clique aí no inscrever-se, clique também no sininho das notificações, bate em todas para você ser avisado por parte da plataforma sempre que eu colocar aqui um novo vídeo. Deixe também o seu like, isso fortalece por demais o canal, pessoal. Por favor, me ajudem nesse aspecto. E compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, para que outras pessoas também tenham a possibilidade de assistirem esse vídeo e refletirem na sua própria ou nas suas próprias vidas. Ok? Um beijo no coração de todos, vida, saúde e paz.